Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui à nossa terceira aula sobre interpretação constitucional. Falamos ainda na aula passada a respeito da diferença entre regras e princípios, né? A gente se concentrou nessa questão, então falamos sobre alguns critérios para distinguir esses dois tipos de normas previstas na Constituição, as regras e os princípios. Nossa Constituição é dotada de uma forte carga principiológica, a gente já vem falando sobre isso, né? E os princípios, então, eles têm um papel destacado a tarefa interpretativa da Constituição, e isso não pode ser ignorado, né? Existem maneiras típicas de trabalhar com os princípios, com as regras constitucionais, e foi isso que a gente tentou trabalhar na aula passada. Aqui, agora, nesse vídeo que a gente vai fazer, nosso terceiro vídeo aqui, aula sobre interpretação constitucional, eu pretendo falar com vocês a respeito de alguns critérios utilizados para fazer a interpretação da Constituição, tá? Que são, na verdade, critérios que alguns autores chamam de critérios eminentemente constitucionais, ou seja, seriam alguns critérios estipulados basicamente para o objeto chamado Constituição, né? Antes disso, antes da gente trabalhar especificamente com os critérios interpretativos, assim, é fato que quando a gente vem até se concentrando aqui no estudo do direito constitucional, né, a gente fala isso ao longo de todo o semestre, na tarefa de interpretar a Constituição, ela é uma tarefa que ela, assim, ela é destinada basicamente para os tal dos órgãos autênticos, como diria o Hans Kelsen, ou os órgãos oficiais, como diz a doutrina alemã também, a respeito de quais são aqueles atores institucionais responsáveis, primeiramente, por dar o sentido final à Constituição, por dar uma interpretação final aos dispositivos da Constituição, né? Então, o fato é que a gente vem batendo muito nessa tecla, dos exemplos que a gente dá, seja lá em sala de aula, seja aqui depois desses vídeos remotos, sempre gira em torno a respeito de casos controvertidos que estão presentes no Supremo Tribunal Federal. Mesmo caso que nós trabalhamos, caso prático, é um caso real que está sob a apreciação do Supremo Tribunal Federal. Não tem data para ser julgado, mas é um caso real que vai ser julgado de maneira definitiva pelo STF. Então, sempre que a gente fala aqui a respeito de interpretação constitucional, exemplo que nós damos, a gente sempre trabalha com o foco no Supremo Tribunal Federal, né? Mas o fato é que a gente não pode negar que, assim, quando a gente vai falar sobre quem interpreta a Constituição, quem tem o papel de interpretar a Constituição, a gente tem que ter em vista que, não obstante o STF, o Poder Judiciário, né, os juízes, os tribunais, eles sejam os órgãos autênticos, eles sejam aqueles responsáveis, até pela Constituição, o próprio artigo 102 da Constituição fala que o STF é o guardião da Constituição, embora o papel dos tribunais sejam relevantes, ou seja relevante o papel dos tribunais, embora o papel do STF seja extremamente importantíssimo para a gente estudar a interpretação, a melhor interpretação a ser dada à Constituição. O fato é que não são apenas os tribunais, não são apenas os STF, aqueles responsáveis por interpretar a Constituição, né? Então, veja, o sentido a ser dado à Constituição, o sentido a ser dado aos textos constitucionais, eles não advêm única e tão somente por conta da tarefa, né, desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Poder Judiciário como um todo. Vamos focar aqui no STF. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se toda a comunidade política, tá, assim, que sobrevive debaixo da norma constitucional, toda a comunidade política, todos os órgãos institucionais, todos aqueles, para resumir, todos aqueles que são submetidos a uma ordem constitucional, que são submetidos a uma mesma Constituição, no nosso caso, a Constituição Federal de 88, todos eles, de maneira direta ou indireta, formal ou informalmente, todos acabam contribuindo para a construção do sentido real da Constituição. Né? Existe uma frase famosa de um ex-juiz da Suprema Corte Americana, e falando a respeito de se por acaso a Suprema Corte Americana ela se via de uma certa forma assim presa nos seus julgados ao que a população acha da Suprema Corte, o que a população entende como correto, ou seja, se os anseios populares, né, eles moldavam ali a interpretação da Constituição, ele dizia o seguinte, olha, não, né, não, a Suprema Corte Americana, os juízes não têm que olhar para o que a população acha, não tem que olhar para o que a maioria da população pensa sobre tal ou qual assunto, não necessariamente. Entretanto, ele dizia, juízes leem jornais, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? É que, olha, os juízes, eles fazem parte de uma sociedade, eles estão inseridos em uma determinada sociedade, certos valores, com certos preconceitos, né? Já falamos sobre isso até em outro momento da nossa aula.
E o fato é que, de uma certa maneira, assim, a forma como a sociedade interpreta, a forma como a imprensa, as instituições privadas, né, empresas, as comunidades, a academia, as universidades, os sindicatos, as organizações, a sociedade civil como um todo, né, a opinião pública informal, como se discute e debate vários dos aspectos e dos temas da Constituição. É claro que isso acaba influenciando de uma maneira ou outra o papel desempenhado pelos órgãos públicos oficiais, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há uma espécie de uma troca, de uma relação, de simbiose entre o que a sociedade pensa a respeito de um certo tema, pensa na prisão de segunda instância, como até pouco tempo atrás, o tema da prisão de segunda instância mobilizou discussão na imprensa, nas universidades, discussões em associações, discussões no ambiente público informal, nas casas, nas famílias, igrejas, enfim. Como isso é um tema que acaba mobilizando a atenção da sociedade. Há um tempo atrás, como foi o caso da lei da ficha limpa, como ela mobilizou bastante atenção da sociedade, é uma decisão que o Supremo Tribunal tomou também. Enfim, o tema da questão do nepotismo, enfim, de uma certa maneira, as uniões homoafetivas, o aborto de fetos anencefálicos, pesquisas de células-tronco embrionárias, enfim, uma série de temas que mobilizam a atenção da opinião pública e, de tempos em tempos, eles servem como um termômetro para a gente avaliar qual é o papel do Supremo Tribunal Federal nessa troca que se estabelece entre visões de mundo, entre argumentos distintos, dados muitas vezes, sim, por leigos, como a imprensa, como são associações, como é a opinião pública de forma geral, mas há também uma troca que diz respeito sobre influências mútuas que incidem sobre, por exemplo, o papel dos juristas, né, da doutrina, portanto, qual é o papel da doutrina na formação da opinião do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais como um todo? Qual é o papel que o Poder Legislativo faz? Que o Poder Legislativo, assim como o Executivo, eles também interpretam a Constituição em muitas suas atividades, né? Veja bem, o Poder Legislativo especial, quando ele vai elaborar uma lei para concretizar um princípio, uma regra prevista na Constituição, o Poder Legislativo está interpretando a Constituição. Muitas vezes ele pode interpretar de maneira equivocada. Para isso, há o controle de constitucionalidade. Alguém bate as portas do Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer, olha, essa lei aprovada pelo Poder Legislativo está errada, ela é inconstitucional, vamos anular. Mas ele interpreta, da mesma forma feito o Poder Executivo. Né? Repito, a doutrina, os juristas, os estudos críticos a respeito da atuação do STF, nos estudos críticos, nos estudos doutrinários feitos sobre a Constituição, melhor interpretação a ser dada à Constituição, a tal ou qual princípio, como é que se aplica tal ou qual capítulo da Constituição. Então, todos esses elementos eles interferem na construção coletiva da ideia de Constituição. Mas, evidentemente, até por conta da nossa ordem constitucional, no artigo 102, repito, ele diz que a guarda da Constituição cabe ao STF. Então, ele acaba sendo uma espécie do poder responsável por falar por último, por dar a última palavra a respeito da melhor forma de se interpretar a Constituição. Entretanto, essa questão, embora seja uma questão clássica, está sempre colocada em dúvida de um tempo para cá. Então, um autor alemão chamado Peter Haberle, que ele escreveu um livro, ele bem pequenininho, tem até na biblioteca física alguns poucos exemplares desse livro, chamado A Sociedade Aberta aos Intérpretes da Constituição. Então, esse é um livro em que ele vai escrever exatamente esse fenômeno, que ele vai dizer o seguinte, olha, não obstante existam os poderes autênticos, os poderes formais, né? Autoridades formais, aquelas responsáveis por elaborar o sentido da Constituição e dar a última palavra sobre o que significam as normas do país, em especial a Constituição, e para a gente trazer para a nossa realidade, seria o STF, pelo artigo 102, há os atores informais que acabam participando desse processo de construção do sentido da Constituição nos debates formais, informais, etc. O que ele vai dizer, o Peter Haberle, é que, voltando ao início aqui da nossa conversa, todos aqueles que são submetidos a uma mesma Constituição acabam de maneira formal, informalmente, repito, direto e indiretamente, contribuindo, através de seus atos, da sua interpretação própria da Constituição, acabam contribuindo para conferir um sentido às normas constitucionais. Só para dar um exemplo, a própria questão da união afetiva, o STF decidiu que relação afetiva entre duas pessoas do mesmo sexo tem que ser
protegidos como se fosse uma família, né, pelo Estado brasileiro, a exemplo da união estável, estabelece entre homem e mulher, então a união afetiva também deve ser constituída como uma união estável, que é um exemplo de família, assim, um casamento ele forma família, a união estável forma família também, em todos os tipos. Então, a união estável entre pessoas do mesmo sexo deve ser protegidas como uma família. O STF toma uma decisão, que foi uma decisão final, foi uma decisão que também na época mobilizou parte da opinião pública, até hoje, há críticas sendo feitas, elogios, críticas que são feitas à decisão do STF, mas olha que coisa importante, antes dessa decisão do STF ser tomada, uma série de atitudes prévias já foram sendo tomadas e que foi caminhando no sentido e que tornou mais natural, mais esperada a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele legitima a união homoafetiva. O que eu quero dizer com isso? Antes disso, pessoal, o INSS, aliás, há quase uma década antes do STF tomar essa decisão, o INSS ele começou aos poucos a reconhecer como válida a união entre pessoas do mesmo sexo para fins de pagamento de pensão por morte. Então, veja, duas pessoas do mesmo sexo, dois homens, por exemplo, conviviam como uma família durante anos, constituíram família. Um deles falece e o outro foi até o INSS, isso começou a ser uma prática, o outro companheiro, solicitar o pagamento de pensão por morte com o fundamento de que, olha, eu fui um parceiro de uma vida. Tenho direito a receber pensão por morte como uma companheira, uma mulher, né, se fosse uma união entre homem e mulher, teria o direito de receber. E o INSS, através de uma série, inicialmente, o INSS negava esse tipo de pleito, as pessoas começaram a entrar com ações na Justiça Federal e começaram, com o tempo, sobrevirem decisões favoráveis a essa pretensão. O INSS, espontaneamente, diante dessas decisões, entendendo o razoável fundamento jurídico delas, começou espontaneamente a reconhecer a união entre essas pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral também reconheceu como legítima a união entre pessoas do mesmo sexo para fins de reconhecimento de incompatibilidade, né, na candidatura de companheiros quando a pessoa já tem quando um outro companheiro ele exerce um cargo público efetivo, um cargo elegível, né? Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral disse, olha, o companheiro de quem desempenha uma função eletiva, prefeito, governador, o companheiro não pode concorrer também. Né? Isso é uma regra prevista na própria Constituição, questão de inelegibilidade, mas normalmente interpretada em uma união entre homem e mulher. Então, o marido é governador do Estado, a esposa não pode ser candidata. Essa interpretação, o Tribunal Superior Eleitoral começou a interpretar que essa regra ela impedia também a candidatura envolvendo uniões homoafetivas. Então, uma série de decisões anteriores foram sendo tomadas por outros órgãos, seja o INSS, que é um órgão administrativo, seja o Tribunal Superior Eleitoral, que de fato é um órgão judicial, mas é uma decisão administrativa. Foram decisões prévias em que fez que, ao final, com o Supremo Tribunal Federal toma a decisão final a respeito da união homoafetiva, esferas outras da sociedade já tinham tomado o caminho parecido e igual. A própria aceitação social que diz respeito à união homoafetiva, ela é uma aceitação hoje muito mais, ela é muito maior, embora haja pessoas que não concordem, mas é uma aceitação muito maior que era 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando foi a Constituição elaborada, promulgada. Né? Então, veja, então, assim, de uma certa maneira, todos nós acabamos concorrendo direto e indiretamente para a construção do conteúdo, do sentido da Constituição. O STF ele acaba sendo a instância responsável por dar a última palavra à Constituição, embora, em muitos casos, o próprio STF ele erra quando ele julga um caso de maneira definitiva. Né? E nós temos exemplos de situações em que acabam ocorrendo diálogos entre os poderes institucionais por conta de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos algumas questões bastante assim, polêmicas. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão em que ele desagrada, ele vai contra a interpretação que outro poder deu à mesma questão. O caso até relativamente recente foi o caso da vaquejada, né? Da atividade cultural esportiva, cultural e de lazer que ocorre em muitos estados do Norte e do Nordeste. O Supremo Tribunal Federal entendeu a vaquejada
como uma atividade inconstitucional. Ela proibiu que a vaquejada ocorresse no âmbito dos estados, especialmente estados do Norte e do Nordeste, que são uma prática antiga, aliás. Por quê? Porque a STF entendeu que a vaquejada ela violava um parágrafo do artigo 225 da Constituição, que falava sobre a veda, que ele veda, né, a prática de atividades culturais que importam crueldade aos animais. Então, a STF tomou uma decisão que foi também na época relativamente polêmica a respeito da vaquejada, em que, tomada essa decisão, a decisão ela desagradou grande parte dos setores do poder legislativo, que através de um diálogo com o Supremo Tribunal Federal construiu ali uma decisão que pudesse, de certa maneira, trabalhar, dialogar mesmo com a decisão do STF, e fizesse com que houvesse um respeito à decisão do STF, entretanto, que a prática da vaquejada voltasse a ser permitida. Então, o que fez o Congresso Nacional Poder Legislativo? Ele aprovou uma emenda à Constituição, tá, compreendendo que o STF interpretou a Constituição de uma maneira dizendo o seguinte: olha, a melhor interpretação a dar à Constituição, a esse dispositivo que veda a crueldade de animais, a melhor interpretação a ser dada a esse dispositivo é fazer com que a vaquejada seja uma prática cultural proibida. Não pode, porque ela importa em crueldade dos animais. Então, o STF interpretou um artigo da Constituição. Então, o que fez o Congresso Nacional? Elaborou uma emenda à Constituição, uma modificação à Constituição com o propósito de criar uma exceção, uma cláusula de exceção a essa interpretação que o STF deu à Constituição. Então, o que fez o Congresso Nacional? Ele aprovou uma emenda, uma PEC, né? Emenda à Constituição, introduzindo uma cláusula que vai permitir que a vaquejada seja uma prática legalizada, né? Compreendendo que a vaquejada não resulta numa uma prática uma prática cruel, né? Uma prática que promove a crueldade dos animais. Então, veja, por conta de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, isso causou uma reação por parte dos outros poderes, em especial por parte do Poder Legislativo, que através de um processo de diálogo, ambos trabalhando dentro da normalidade, dentro da ordem constitucional, o Congresso Nacional ele praticou um ato em contrariedade à decisão do Supremo, aprovou uma emenda constitucional para modificar a decisão do STF. No fim das contas foi isso, ele modificou a decisão do STF. Então, mesmo quando a gente fala sobre quem é o responsável por interpretar por último a Constituição, mesmo assim, embora a gente tenha a tendência de falar que o STF, e de fato é, pelo artigo 102 da Constituição, há uma ampla margem aqui, uma possibilidade, melhor dizendo, não ampla, a verdade, mas uma possibilidade, que certas questões elas inaugurem um espaço de diálogo entre os poderes constituídos, tá? Entre os poderes que diz respeito à melhor forma de se interpretar a Constituição. A Casa Vaquejada não é o único exemplo de decisão do STF, depois foi desfeita pelo Poder Legislativo. Nós temos o caso envolvendo o número de vereadores, que é um caso mais antigo. Enfim, nós temos outras questões que podem ser tidas também, o caso da iluminação pública, o caso do IPTU progressivo, foram casos da jurisprudência do STF, e que o STF, interpretando a Constituição de uma certa maneira, acabou proibindo certas práticas que depois o Congresso Nacional, através de um ato, não um ato abusivo, não um ato de soberba, não um ato arrogante, autoritário, nada disso, mas através de uma construção dialógica com o Supremo Tribunal Federal, tentando encontrar uma melhor saída para aquela solução, ele reverteu, se não totalmente a decisão do STF, reverteu parcialmente a decisão do STF, para tentar encontrar um equilíbrio entre qual é a visão que o STF tem da Constituição, ou tem desses temas específicos da Constituição, vaquejada, iluminação pública, cobrança de taxa de iluminação pública, número de vereadores de municípios, IPTU progressivo, né? 4 exemplos aqui. Então, qual é a visão que o STF tinha desses temas? Qual é a visão que os outros poderes, executivo e legislativo, também têm com base nesse tema? Nesses exemplos, visões conflitantes. E esses outros poderes puderam, através de uma abertura para um diálogo institucional, trabalhar com uma solução média aqui, uma solução que não desagrade, não faça com que o STF perca autoridade, né, não desempenhe sua tarefa comum, corriqueira, que é interpretar a Constituição, que os outros poderes também se façam ouvir, que os outros poderes também possam dar a sua contribuição, dar a sua interpretação para o caso e fazer com que os interesses
da maior parte dos membros do Congresso Nacional sejam satisfeitos. Né? Então, é interessante a gente notar essa questão assim, da existência desse diálogo entre os poderes que diz respeito à interpretação da Constituição, sem tirar aqui a preeminência do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, e também tentar entender que a interpretação do Constitucional se faz por um trabalho e uma prática cotidiana corriqueira que todos nós concorremos para isso, direto ou indiretamente. Todos nós auxiliamos nossa tarefa, no nosso dia a dia, nossa tarefa ordinária. Todos nós somos intérpretes, concorremos para interpretar a Constituição também, sem embargo, repito, dado respeito ao STF como a instância oficial máxima de interpretação da Constituição. Tá? Então, essa é uma questão prévia que eu queria trabalhar com vocês. E agora eu gostaria de falar especificamente sobre critérios interpretativos da Constituição. Né? Em Introdução ao Estudo do Direito ou Introdução ao Direito Civil, os alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito, eles aprendem aquelas teorias clássicas da interpretação jurídica do Savigny, Savigny e do Ehring, especialmente do Savigny, que são os elementos tradicionais de interpretação. Em toda a ordem jurídica, as leis de maneira geral, elas são interpretadas por meio de certas ferramentas, certos critérios. Que critérios são esses? Que elementos de interpretação são esses? Né? Nós temos aqui os elementos de hermenêutica de interpretação chamado elemento gramatical ou literal, que diz respeito à interpretação. Existe o elemento histórico, o critério histórico na interpretação de leis. Existe o elemento sistemático, existe o elemento teleológico. São as 4 categorias, as 3 primeiras colocadas, criadas pelo jurista do Savigny, e a terceira pelo Ehring. Né? De uma certa forma, dentro da hermenêutica constitucional agora, os autores discutem em si o papel de interpretar a Constituição, essa tarefa de interpretar a Constituição. Ela reclama alguns critérios específicos, alguns princípios específicos de interpretação da Constituição, ou se o intérprete ele pode lançar mão desses chamados critérios clássicos, que o direito, já a história do direito e os juristas usam esses critérios clássicos do Savigny e do Ehring para interpretar as leis infraconstitucionais e o direito como um todo. Então, os autores se perguntam, há alguns critérios específicos de interpretar a Constituição, ou o jurista pode socorrer desses elementos clássicos aqui, usados para interpretar as leis de uma maneira geral, usados para interpretar a própria Constituição. E os autores se dividem nessa discussão. Alguns autores levantam a ideia de Conrad Hess, o Canutilho em Portugal, aqui no Brasil Barroso, entre outros, Daniel Sarmento. Muitos deles levantam dizendo o seguinte, a ideia de que não, existem alguns critérios são específicos que são aplicáveis apenas somente para interpretar a Constituição. E esses outros critérios aqui, os princípios de interpretação, princípios hermenêuticos, servem para interpretar as leis infraconstitucionais. E há autores, alguns italianos também vão falar que, na verdade, não. Na verdade, esses critérios tradicionais, eles servem muito bem também como forte e importante elementos ou importante princípios utilizados para interpretar também a Constituição. Tá? E esses princípios ou esses elementos devem ser olhados em conjunto com esses outros elementos, com esses outros princípios tidos como especificamente princípios constitucionais. Então aqui eu vou falar rapidamente com vocês sobre esses 2 princípios, sobre esses 2 conjunto de critérios. Que critérios são esses? São os critérios, na verdade, vocês até já conhecem, já trabalharam no primeiro ano da faculdade, sobre os princípios, os critérios, os elementos, enfim, cada um chama de um nome, de critério, princípio ou elemento, mas enfim, quais são esses princípios, esses critérios tipicamente clássicos, que são tipicamente utilizados para interpretar a ordem jurídica como um todo, as leis infraconstitucionais como um todo, e quais são esses princípios, ou esses critérios, ou esses elementos, enfim, que são tidos como elementos específicos para interpretar a Constituição. Então, veja, o primeiro critério dos clássicos é o critério ou princípio gramatical. A ideia de que, assim, a primeira forma de você interpretar um texto, interpretar um artigo, ou um dispositivo de lei, ou um texto normativo, como um todo, o primeiro critério é o elemento gramatical. Então, o intérprete ele vai passar, ele vai partir da seguinte questão: o que o texto me diz? Quais são os elementos textuais gramaticais mesmo? O que o texto tenta passar a mim de informação?
Vocês vão se lembrar que no primeiro vídeo que nós fizemos sobre o tema da interpretação constitucional, eu fiz questão de sublinhar com vocês a diferença entre texto e norma. Que uma coisa é o texto, é o dispositivo previsto na Constituição numa lei. No nosso caso aqui, nosso foco é a Constituição. Então, uma coisa é o dispositivo constitucional, outra coisa é a interpretação que se dá a esse dispositivo constitucional. A interpretação, que é a norma, ela não se confunde com o texto constitucional. Isso eu fiz questão de colocar. E a questão que se coloca aqui, quando a gente fala sobre o elemento gramatical, é até que ponto eu posso me apegar ao texto para chegar à interpretação correta daquele texto, para atingir a norma, a melhor norma, né? Aquele texto ele pretende, qual é a situação que ele pretende regulamentar? Para eu descobrir a resposta a essa pergunta, até que ponto eu posso me apegar única e tão somente ao elemento gramatical? Né? É fato, isso é uma questão, o elemento gramatical, ele por si só não vai nos dar a resposta, a melhor resposta para nós interpretarmos um dispositivo, mas o fato é que a gente pode ignorar que o elemento gramatical textual, ele vai nos fornecer alguns elementos de compreensão, né, do sentido que aquele texto ele quer atingir, que embora ele não seja por si só suficiente, o fato é que o intérprete não pode fugir do texto do dispositivo, do texto constitucional, do texto de uma lei. O intérprete que foge do texto da Constituição, na verdade, ele está fraudando o próprio sentido da Constituição, ele está indo contra toda uma teoria democrática que legitima a criação de uma Constituição, a promulgação de uma Constituição, né, como obra do poder constituinte do povo. Ele é natural que ele, o intérprete, ele, o STF, né, porque ele é um poder derivado constituído pelo originário e deve respeito ao poder constituinte originário. Então, o texto da Constituição não pode ser subvertido, não pode ser manipulado, rasgado, não pode ser virado de cabeça para baixo, isso não pode. Embora, repito, o texto ele não é capaz de nos fornecer todos os elementos para melhor interpretação. Junto com o elemento gramatical, existe o elemento histórico, o critério histórico para interpretar, também é um critério clássico que vocês aprenderam lá em Introdução ao Estudo do Direito. A ideia de que também para nós interpretarmos um dispositivo ou vários dispositivos de uma Constituição, de uma lei, mas especialmente a Constituição, uma das pistas que nós podemos estudar para nós encontrarmos esse melhor sentido a ser dado, melhor sentido interpretativo a ser dado, é nós fazermos uma análise histórica. Então, quais foram os fatos históricos que motivaram a elaboração daquele texto? Quais foram as questões que inicialmente, né, os constituintes lá atrás quiseram regulamentar, o que eles tinham em mente quando eles imaginaram aquela situação, qual era a questão, ou qual era o comportamento que eles queriam induzir quando criaram aquela lei ou aquela disposição, ou qual era o comportamento que eles queriam proibir quando criaram aquela lei ou aquele dispositivo, enfim. Então, o elemento histórico, analisar qual é o fundo histórico colocado, quais foram os debates travados na Assembleia Constituinte para motivar a criação daquele dispositivo. Então, tudo isso, esse elemento histórico, é mais um elemento que vem aqui a auxiliar o intérprete na construção do melhor sentido da Constituição. Também, assim como o elemento gramatical, o elemento histórico ele não pode ser isoladamente considerado para nós encontrarmos o melhor sentido da Constituição. O sentido a ser dado a um texto, a um dispositivo, ele nunca fica preso ao seu sentido original, tá? O que motivou a sua criação. O intérprete ele não está em busca, na sua tarefa interpretativa, seja da Constituição, seja uma lei ordinária, o intérprete não está em busca da vontade ou da intenção que tinha o legislador ou o constituinte lá atrás quando ele elaborou um texto. Aquela vontade, aquela intenção que se tinha lá atrás, aqueles elementos históricos devem ser reconstituídos? Sim, devem ser reconstituídos. Eles não bastam por si só. O intérprete ele tem que manter um texto vivo, um texto adaptável ao desenvolvimento sociais e econômicos, ao desenvolvimento, às novas demandas sociais. Por quê? Porque se o texto ficar preso lá atrás, ele fica preso aos preconceitos, às pré-compreensões nas quais estava embebido lá atrás, quando foi criado. E o texto não dá conta de se adequar a novas situações. Vejam, falei há pouco sobre união homoafetiva. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, menciona que a união estável deve estabelecer entre homens e mulheres. O STF, quando ele decidiu pela constitucionalidade da união homoafetiva, ministros do STF, especialmente o ministro Lewandowski, que ele citou, porque ele foi contra
a união homoafetiva, a constitucionalidade, ele trouxe no seu voto um relato sobre os debates que os constituintes tiveram lá em 87 e 88, quando o tema da união homoafetiva foi colocado, foi debatido. Entretanto, eles compreenderam que não era o caso de incluir a união homoafetiva na Constituição e colocar a expressão homem e mulher de propósito, porque a intenção lá em 88 era a união estável estabelece apenas entre homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo não podem constituir uma união estável. Não obstante essa questão ter sido colocada, essa questão histórica ter sido colocada, isso não motivou o STF, não convenceu o STF de que deveria negar a constitucionalidade da união homoafetiva. Então, o STF ele disse, olha, não obstante essa questão histórica, a interpretação se dá ao texto constitucional, a interpretação atual, a realidade atual. Outros valores, os princípios da Constituição devem ser colocados, devem ser analisados em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia de igualdade, de liberdade, deve ser colocado aqui para darmos um sentido mais contemporâneo à ideia de Constituição. Então, as leis e a Constituição devem, não obstante esse elemento histórico, ele ajuda a formar a ideia básica, entretanto, também, isoladamente considerado, ele não é capaz de fornecer um resultado interpretativo mais correto aqui para um certo dispositivo. Nós temos também um terceiro elemento clássico, elemento sistemático, também vocês viram em introdução ao estudo do direito, que é a ideia de que as leis, de forma geral, e a Constituição, não podem ser interpretadas em tiras, em pedaços. O que eu quero dizer com isso? Não se interpreta um dispositivo da Constituição isolado. Todo dispositivo constitucional, e mesmo de uma lei, como uma lei ordinária, mas a importância tem um Código Civil, um Código Penal, um Código de Defesa do Consumidor, processo civil, enfim, não são interpretados apenas somente considerando aquele dispositivo único. A interpretação da Constituição ela tem que ser feita de uma forma a considerar o sentido a ser dado ao conjunto dos outros elementos da Constituição. Então, assim, a ideia de unidade deve estar presente no processo interpretativo. Por quê? Porque um certo dispositivo ele faz parte de uma engrenagem maior. No sistema da ordem jurídica, no sistema constitucional, em que há certos valores, certas vigas mestras e princípios fundamentais que devem nortear a tarefa de interpretação do intérprete, como a ideia de democracia, os valores republicanos, a federação, respeito às características da federação, a questão da segurança jurídica, de transparência, de moralidade. Então, há certos princípios que norteiam a construção da nossa ordem constitucional que não podem ser negados nesses princípios na tarefa de interpretação de um ou outro dispositivo isolado. Então, o elemento sistemático ele é uma ideia de que, não obstante a Constituição seja constituída muitas vezes por disposições que uns parecem conflitar uns com os outros, isso é verdade, pela própria forma, né? Como a nossa Constituição ela foi debatida e criada, né, e construída ao longo da Assembleia Constituinte, por meio de debates entre forças políticas antagônicas, já falamos bastante sobre isso. A Constituição vai trazer muitos elementos e muitos dispositivos e até mesmo princípios que colidem uns com os outros, mas o fato é que a interpretação desses princípios e dispositivos, desses textos, não pode ser feita de maneira isolada. Deve-se considerar sempre assim a sistematização da Constituição, o todo, o sentido único que quer ser dado, né? Que precisa ser dado pelo texto constitucional. Então, a interpretação de uma ou outro dispositivo não pode violar esse sentido da Constituição, não pode violar os princípios, a viga mestra que gira em torno da estrutura da Constituição. Isso é feito não apenas com a Constituição, mas as leis infraconstitucionais também. A interpretação sistemática é um dos principais critérios interpretativos de toda qualquer legislação, toda qualquer lei, seja da lei maior, Constituição, seja das leis ordinárias. E há aqui o critério do IENIG, proposto pelo IENIG, que é o elemento teleológico, né? A ideia de que o intérprete, na sua tarefa de tentar interpretar e aplicar dispositivos e textos de lei da Constituição, ele deve sempre buscar a finalidade para a qual aquele texto, aquela lei, ela foi buscada, ela foi criada. O próprio artigo 6º da LINDB, ele vai falar sobre isso, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, a ideia aqui é quais são as finalidades sociais da nossa Constituição. É que, ainda mais uma Constituição dirigente como a nossa, que tem toda uma perspectiva de melhoria em condições econômicas e civilizatórias, como é a interpretação a ser dada para cumprir com essas promessas que a Constituição nos dá. Então, você interpretar pedaços da Constituição de maneira sistemática, e mais, atendendo às finalidades sociais para a qual a Constituição foi pensada e foi promulgada, são tarefas assim, proeminentes, são exigências e critérios fundamentais e obrigatórios na tarefa interpretativa. Então, o que os autores vão dizer, aqui fechando nesses elementos históricos, o que os autores vão dizer é que esses elementos clássicos utilizados em introdução do direito, utilizados para interpretar leis de maneira geral, devem ser conjugados com alguns critérios, alguns princípios típicos de interpretação constitucional. Tá? E que princípios e que critérios, então, são esses que são critérios de interpretação destinados especificamente à interpretação da Constituição? Primeiro critério ou princípio da unidade da Constituição. Tá? Que critério é esse? A ideia aqui, pessoal, básica, é que não existe hierarquia, tá, formal entre normas, entre texto, entre disposições, né, da Constituição. Então, veja, todas elas vieram ao mundo, todos os textos, dispositivos, parágrafos, incisos da Constituição vieram ao mundo no mesmo momento, dia 5 de outubro de 1988. E embora você possa olhar para a Constituição e entender que tem certos capítulos, certas matérias lá dentro que têm uma importância maior, uma importância assim, material, de fundo, no que diz respeito a outros, né? Vamos lá, o direito à vida, ele vale mais que o direito à propriedade, né? O direito à saúde, o direito à segurança, vale mais do que o princípio da eficiência administrativa, no artigo 37 da Constituição. Embora você tenha ali alguns princípios ou algumas regras que umas podem ter uma importância maior do que a outra, mas o fato é que, de maneira formal, não há hierarquia entre os textos, entre as disposições constitucionais. Isso vai trazer para a gente uma ideia assim, extremamente importante, que é qual? Dentro da tarefa de interpretar a Constituição, é papel do intérprete sempre manter, tá, a unidade da Constituição. Não é possível interpretar a Constituição a ponto de causar, na tarefa interpretativa, colisões insuperáveis entre dispositivos antagônicos da mesma Constituição. Retomando o que eu falei há pouco, a nossa Constituição ela é dotada de vários princípios e regras que se colidem, que parecem conduzir a sentidos opostos, e de fato os fazem muitas vezes. Na aula passada mencionei alguns embates, colisões de princípios constitucionais que levam a decisões, muitas vezes, a sentido completamente contraditórios. O desenvolvimento nacional, muitas vezes, ele pode colidir com a preservação do meio ambiente. A livre iniciativa empresarial pode colidir, muitas vezes, com a obrigação de respeitar os direitos do consumidor. Então, isso são balizas que parecem se contradizer em muitos sentidos, em muitas ocasiões. E, de fato, ocorre isso. Mas qual é o papel do intérprete? Manter a unidade da Constituição, a concordância prática. Isso é outro nome importante. A concordância prática entre princípios e regras que parecem colidir-se. É verdade que a nossa Constituição tem, sim, esses princípios colidentes, são dotadas de princípios colidentes. Repito, faz parte do processo pelo qual ela foi elaborada, ela foi construída em choque de visões de mundo antagônicas presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Mas o fato é que a nossa Constituição também, repito, tem uma viga mestra. Né? A interpretação sistemática, ela se une a esse princípio da unicidade, a fim de que tensões e conflitos que existem na Constituição devem ser trabalhados a ponto de se encontrar uma concordância prática entre esses princípios colidentes. Então, uma saída a ser achada, a ser encontrada nessas questões do embate, é encontrar uma concordância a ponto do intérprete conseguir equilibrar esses princípios e regras que se colidem, a ponto de conseguir chegar num resultado
a fim de solucionar um caso concreto em que ele não negue esse resultado, não acabe por negar por completo um princípio que, por sua vez, é colocado de lado na tarefa interpretativa. Tá? Eu posso dar aqui, para não ficar muito genérico, eu posso dar um exemplo de um julgado do Supremo Tribunal Federal. Tá? Existe um caso que até foi decidido até no habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, lá em 2008, esse caso, em que uma liderança indígena lá do estado de Roraima, ele foi intimado para depor numa CPI, né, que estava acontecendo lá que tinha instaurada na Assembleia Legislativa de Roraima, que tinha acontecido um delito, um crime. E esse indígena de uma tribo específica lá do estado de Rondônia, ele tinha sido testemunha, ou supostamente foi uma testemunha do delito. E ele foi chamado a depor lá na Assembleia Legislativa, na CPI, na Assembleia Legislativa na cidade de Roraima. E a FUNAI entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, aliás, esse caso é de 2005, na verdade, para que ele não fosse depor, no caso, porque ele era um índio que não falava português de maneira correta, ele falava um dialeto, um idioma típico da sua tribo indígena. Ele não estava, aliás, a sua tribo, de uma forma geral, não estava amplamente integrada à convivência dos brancos, vamos dizer assim, na nossa convivência, nossos hábitos, nossos costumes, nem se vestia como a maior parte deles não se vestem, não comungavam, não reconheciam as nossas leis e os nossos poderes como algo legítimo a ponto de obrigá-la a sair de sua comunidade e ir depor na Assembleia Legislativa, enfim. Então, essa questão foi colocada. Até que ponto assim, o direito da CPI, né, que as CPIs, de uma forma geral, são as comissões parlamentares de inquérito, elas têm poder de autoridade judiciária. As CPIs é como se fossem tribunais, tá? Isso está disciplinado no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, quando os poderes legislativos dos estados ou o Congresso Nacional, quando instaura uma CPI, a CPI é como se fossem tribunais, então pode chamar as pessoas a depor, pode determinar a coleta de provas, buscar apreensão. Então, a CPI é como se fosse uma autoridade judiciária, um tribunal, um juiz. Tá? Ela convocou esse indígena a depor. E entraram com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para protegê-lo e falar, não, ele não pode depor. Então, houve um confronto ali entre os poderes judiciários das CPIs e, por outro lado, os direitos indígenas. Né? O STF, interpretando essas duas questões, dois princípios, essas duas que se colocavam de maneira antagônica, qual foi a solução que o STF arrumou? Uma solução de meio, a fim de fazer uma concordância prática entre esses dois princípios, a ponto de não negar esses dois, mas tentar encontrar um equilíbrio meio termo. O STF disse o seguinte, olha, ele vai depor, tá? O indígena vai depor, entretanto, o depoimento vai ser feito no interior da terra indígena, da comunidade onde vive, com a presença dos membros da CPI, dos deputados da Assembleia Legislativa de Roraima, e com a presença de um membro da FUNAI e um antropólogo, conhecedor das características e costumes daquela tribo indígena. Então, veja, o STF preservou o direito da CPI de convocar a pessoa para depor, até porque tinha investigação em andamento, tá? Para ser feita no inquérito da CPI. E, por outro lado, manteve ali, tentou causar o menos mal possível ao indígena que foi depor e à sua comunidade, né, nesse depoimento, que fez com que o depoimento fosse colhido no local, né, de residência da comunidade, com a presença de um membro da FUNAI, órgão federal destinado à proteção do índio, e o antropólogo, que conhecedor das características e costumes daquela tribo, que pudesse fazer essa intermediação entre a linguagem de um e de outro. Então, veja, é um exemplo de harmonização, né, de concordância entre princípios que às vezes se colocam colidentes. É função do intérprete chegar nesse meio termo. Tá? O segundo princípio aqui, tipicamente constitucional de interpretação da Constituição, como foi o princípio da unidade, é o princípio da força normativa da Constituição. Esse princípio da força normativa, pessoal, vocês vão se lembrar que ainda em sala de aula, no primeiro bimestre, nós trabalhamos com algumas teorias da Constituição, de maneira geral, não da Constituição brasileira, mas da Constituição de maneira geral. Falamos sobre a teoria sociológica do La Salle, sobre a teoria política do Carl Schmitt, teoria jurídica do Hans Kelsen, falamos sobre a teoria normativa do Konrad Hesse.
E eu falei muitas vezes para vocês que a teoria normativa do Konrad Hess é aquela teoria que surge nos anos 50 e 60 na Alemanha, em que a Constituição é vista como um documento dotado de força jurídica. Então, as suas exposições constitucionais, eu venho batendo nessa tecla sempre que eu posso, né? Falando sobre isso também no tópico anterior, que nós trabalhamos sobre a norma constitucional, como a Constituição ela deve ser interpretada a ponto das suas exposições saírem dos papéis e serem implementadas na prática. Então, assim, em todo sentido, toda discussão que se estabelece para melhor interpretação da Constituição, o princípio da força máxima da Constituição, da força normativa da Constituição, deve estar presente. Tá? Se você olhar o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ele fala que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição têm aplicabilidade imediata. Essa é a ideia. Não pode o intérprete interpretar nossa Constituição a ponto de retirar força normativa, retirar aplicabilidade, efetividade de nenhuma de suas normas constitucionais. Toda tarefa interpretativa é função do Poder Judiciário, é função do intérprete, especialmente do Supremo Tribunal Federal, garantir a força normativa, a aplicação máxima das disposições constitucionais. E a nossa própria Constituição é dotada de alguns mecanismos que vão fazer com que ela força a nossa Constituição que ela mesma seja aplicável, né? A nossa Constituição, por exemplo, vai prever 2 institutos completamente novos, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, que são 2 ações constitucionais novas, não previstas nas ordens jurídicas anteriores, e que o grande papel, a grande função dessas ações é fazer com que as disposições constitucionais tenham auto-aplicação, tenham uma aplicação imediata, que não necessitem, ou que necessitem pouco, né, para serem aplicadas, da existência de leis concretizadoras ou de atos administrativos tomados pelo poder público, pelo poder executivo. Então, a própria Constituição detém mecanismos próprios de aplicação do seu texto e o intérprete deve fazer isso, deve interpretar a Constituição sempre com um viés de tornar o seu texto cada vez mais auto-aplicável. Nós temos o outro princípio, o terceiro princípio aqui, tipicamente constitucional, de princípios deve ter o intérprete deve ter em vista quando interpreta a Constituição, que é o princípio da correção funcional. O que significa esse princípio? A ideia aqui, pessoal, é da correção funcional, ou conformidade funcional, é que o intérprete ele está obrigado a sempre que for fazer a interpretação das disposições constitucionais, atentar-se para o princípio da separação dos poderes. Tenho visto que alguns alunos me procuraram para ser orientador de TCC e de INIC, ou basicamente de INIC. Muitos alunos com esse tipo de preocupação aqui, quando foi estudando o Supremo Tribunal Federal, lendo alguns textos, se viram perguntando em relação a isso. Mas como que o STF age a ponto de não imiscuir-se na tarefa dos outros poderes? É função do intérprete constitucional, e aqui especialmente do STF, como intérprete autêntico, oficial, né, da Constituição, sempre tentar encontrar um equilíbrio satisfatório entre o seu papel específico do Poder Judiciário, que é interpretar leis e a Constituição a fim de resolver caso concreto, né, ou fixar uma melhor interpretação da Constituição, no caso do controle de constitucionalidade. Mas ele não pode, tem que evitar imiscuir-se, ou seja, intrometer-se nas atividades típicas dos outros poderes institucionais, especialmente legislativo e executivo. Então, é uma tarefa obrigatória atentar-se para essas questões por parte do Supremo Tribunal Federal e do intérprete constitucional como um todo. Tá? Nós temos aqui mais o último princípio, aliás, o penúltimo princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês, é o princípio da interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação conforme a Constituição é um princípio interessante e a gente extrai esse princípio daquele conceito que eu falei na primeira aula para vocês, que no início aqui também eu retomei há pouco, a diferença entre texto e norma. Falei para vocês, muitas vezes, um único texto, né, porque a linguagem ela é assim, né? Muitas vezes um texto ele pode dar margem a mais de uma interpretação. Os textos são
não são unívocos muitas vezes, dão margem a interpretações distintas, né? Então, às vezes, um texto ele dá margem a mais de uma norma, mais de uma norma de decisão. Já vi esse famoso exemplo para vocês sobre a inviolabilidade do domicílio. Então, qual que é a ideia aqui da interpretação conforme a Constituição? Sendo a Constituição um documento dotado de supremacia hierárquica na ordem constitucional, né, um documento rígido, um documento que está acima das leis ordinárias, qual que é a ideia aqui? A ideia do intérprete da Constituição é que sempre que uma lei infraconstitucional vai ser colocada à prova, vai ser interpretada, tendo em vista a sua adequação à Constituição, então uma lei vai ser colocada a sua constitucionalidade, será colocada à prova. Né? Arguiu-se a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Então o intérprete vai analisar se aquela lei, ela de fato, respeita ou não a Constituição. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer adequar o texto da lei à disposição da Constituição. Então, veja, muitas vezes uma lei ou um dispositivo de uma lei, ele pode dar margem a interpretações distintas, a mais de uma interpretação. Tá? Como falei para vocês lá atrás, a diferença entre texto e norma não se faz apenas na Constituição. Existe essa diferença também nas leis ordinárias. Textos muito amplos dão margem a interpretações distintas. Então, muitas vezes, um texto de uma lei infraconstitucional ele pode dar margem a mais de uma interpretação. Qual é a função do intérprete? Fazer com que subsista a interpretação que mais se aproxima, que mais respeita a Constituição. Então, às vezes, um texto de uma lei, ele dá margem a duas interpretações. Uma delas é claramente inconstitucional. O que vai fazer o intérprete? Vai dizer o seguinte, olha, esse texto dessa lei, ele só pode ser interpretado da seguinte maneira, da maneira em que esse texto mais se aproxima do respeito à Constituição. O outro sentido, a outra interpretação que se dá ao texto, em que na verdade contraria a Constituição, deve ser tido, essa interpretação é tido como inconstitucional. Tá? Então, muitas vezes o texto de uma lei, ele dá margem a mais de uma interpretação. Qual é a interpretação em que nós vamos nos apegar àquela interpretação, aquele sentido que mais se aproxima dos princípios e valores constitucionais? O outro sentido, nós teremos como inconstitucional, será proibido aos juízes de primeira instância, à administração pública, ao poder legislativo, interpretar aquela lei tendo em vista o sentido que foi declarado inconstitucional. A lei só pode ser interpretada de um único sentido. Qual? Aquele sentido que o intérprete compreende, o Supremo Tribunal Federal compreende como o mais consentâneo, está em direção ao respeito à Constituição Federal. Essa é uma técnica de interpretação conforme a Constituição. Você pode perceber que ela é uma técnica de interpretação da própria Constituição, né? O objeto de interpretação aqui é das leis infraconstitucionais, mas sempre usando como parâmetro a Constituição. E mais, essa técnica ela foi desenvolvida como uma forma de preservar as leis, né? A ideia é fazer com que os tribunais eles usem assim a nulidade das leis como o último recurso necessário, o último recurso previsto na tarefa de interpretação. Então, quando uma lei é colocada à prova, colocada a sua constitucionalidade colocada à prova, a função do intérprete é como é que eu faço para salvar essa lei? Declará-la inconstitucional deve ser o meu último recurso, minha última opção. Eu preciso antes passar por uma série, preciso tentar salvar a lei, somente ao final. Se eu não conseguir salvar essa lei, não me resta mais do que declará-la inconstitucional. Então, o intérprete tem que encontrar soluções, a melhor forma de interpretá-la a ponto de não precisar declarar a lei inconstitucional. Então, essa ideia de que é possível encontrar um caminho para a lei, uma forma de interpretar a lei que seja consentânea com a Constituição, acaba sendo uma maneira, então, de salvar a própria lei, de preservar a integridade, a vigência da própria lei. Tá? E, por fim, fica aqui o princípio das razões públicas, como princípio, o último princípio aqui tipicamente constitucional que nós podemos levantar aqui, bastante interessante, aliás, para o momento que nós estamos vivendo no país. Né? O John Rawls, ele é um grande autor aqui responsável por, vamos dizer assim, popularizar o conceito de razões públicas. A ideia é basicamente o seguinte, a ideia é que em discussões que ocorrem no ambiente público,
Tá? Portanto, não é no ambiente privado, é no ambiente público, não é no ambiente religioso, no ambiente familiar, no ambiente eminentemente privado, portanto, no ambiente público. Discussões que ocorrem no ambiente público, em especial, discussões que ocorrem entre membros que compõem a autoridade do poder público, membros do poder judiciário, membros do legislativo, membros do poder executivo, enfim. As razões, os argumentos invocados, tá, para a defesa da posição de cada um que diz respeito à melhor interpretação a ser dada à Constituição devem ser razões laicas. Razões essas que se apoiam em argumentos racionais, argumentos que podem ser demonstrados, argumentos compartilhados por outros membros da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Argumentos religiosos, argumentos assim, eminentemente que fazem apelo a questões transcendentais, eles não podem ser invocados no ambiente público, a discussão pública, porque são argumentos, são justificativas eminentemente privadas. Então, veja, na discussão a respeito do aborto, se o aborto é legalizado ou não, dentro de uma discussão pública, não é possível levantar o argumento contrário ao aborto, tá, usando como justificativa questões eminentemente religiosas. Por quê? Porque questões religiosas, você não pode colocar à prova, colocar dentro de uma discussão entre verdade e falsidade argumentos religiosos, porque a função da religião não é essa, né? Não se estabelece verdade sobre a religião. A religião tem a ver com fé, com crenças, subjetivo. As pessoas que são contrárias à prática do aborto podem levantar argumentos dentro da esfera pública, tá? Não invocando, portanto, argumentos religiosos, mas sim invocando, por exemplo, uma interpretação específica sobre o direito à vida. Tá? Uma questão específica sobre a questão da licença de políticas públicas. Como é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, irá se estruturar se o aborto for legalizado? Há recursos para isso? Não há? E o direito à vida passa a ser, o Estado está infringindo o direito à vida? Então, veja, argumentos que podem ser colocados à prova, literalmente à prova, que podem entrar dentro de uma argumentação racional entre pontos, em prós e contras, argumentos racionais de uma forma geral. Somente argumentos racionais laicos, portanto, podem ser colocados dentro de uma argumentação pública, não argumentos de índole religiosa, de índole transcendental ou metafísica. Tá? Então, somente assim, argumentos que podem ser traduzidos para uma razão pública, tá aí o nome desse critério, razão pública, é que são aceitos dentro de um debate público, debate plural, de um debate que seja sadio, que seja compreensível e inteligível a todos. Tá? Então, são basicamente esses os critérios interpretativos, tá? Colocados à disposição. A gente vai faltar uma aula apenas, que eu vou colocar lá, a quarta aula sobre mutação constitucional, que é para a gente fechar o tema da interpretação constitucional. Tá? Na sexta-feira, 7h30 e às 9 horas. Estaremos lá para discutir esses e outros temas, tá bom? Obrigado.